vou sustentar, aonde que eu estou situado? Paraná, lê o regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Vai lá nas sessões de julgamento, vai lá em sustentação oral, para você saber tudo o que pode acontecer. Inclusive quando você pode intervir, para quem você deve se dirigir, porque quantas vezes nós, né, estou lá na sessão de julgamento, e o indivíduo começa, o advogado, né, na ansiedade de defender o seu cliente, ele escuta alguma coisa que ele entende que não seria uma verdade, e ele já atravessa a sustentação do próprio colega, né? E ele está proibido de fazer isso, proibido regimentalmente pelo estatuto. Não fosse isso, ele atravessa a palavra do relator. E, cara, gente, isso causa uma irritação e uma desarmonia no julgamento, que até que ponto que é saudável? Não, então quer dizer que você não vai em nenhum momento enfrentar? Não, muito pelo contrário. Só que eu tenho que saber qual é regimentalmente o meu espaço, qual é, pelo estatuto, o meu direito, aonde o CPC me assegura, e mais, como é que o STJ e o STF veem a questão, para eu já levantar essa questão e demonstrar conhecimento. É você enfrentar o problema com o regulamento embaixo do braço. Claro, né? Não dele. Porque senão você vai tomar ali uma invertida, para não dizer outra coisa, do relator e dizer, olha, doutor, o senhor precisa conhecer melhor o procedimento desse tribunal. Teve um caso, você falou agora, eu me lembrei, na época da pandemia, era um caso que tramitava aqui na região metropolitana de Curitiba, e eu sustentei, na época era tudo virtual, e o advogado da outra parte, porque a outra parte era no interior de São Paulo, era de lá. E ele não fez o requerimento nos termos do nosso regimento, que é lá no sistema. Ele atravessou uma petição na véspera do julgamento, dizendo que queria sustentar, entrou na sala de chat lá, entrou para sustentar, o relator falou, tem sustentação, tal, aí ele levantou a mão lá, tem, parte tal, aí eu levantei também, e aí ele falou, não, mas o doutor não está inscrito, o doutor não vai sustentar, e não deixaram de sustentar. Né? Mesmo ele tendo feito esse requerimento, ele falou, olha, eu quero que conste em ata, porque é um absurdo, porque eu estou aqui, e tudo bem, doutor, mas tem um procedimento, o senhor tem que seguir, acabou. Né? No fim das contas, lá, o resultado foi parcialmente provido, o recurso, ele perdeu uma parte, de outra parte, mas certamente para o cliente dele ficou aquela mensagem, pô, você comeu bola, porque se você tivesse sustentado, talvez esse parcial provimento aí seria um provimento integral, talvez a gente tivesse ganho. Então eu sempre costumo dizer, né, a gente não é ser honesto, tem que parecer honesto, né? A gente tem que sempre lembrar, a nossa atividade, a gente mostra um serviço para o tribunal, para o juiz, mas também para o nosso cliente, que é quem está nos remunerando. Né? Então, você ir lá e passar uma vergonha na frente de um desembargador, porque você se preparou para fazer a sustentação oral e nem cabe sustentação oral no caso, olha o recado que você está passando para o teu cliente. O cliente está acompanhando pelo YouTube, você sempre fala assim, peraí, o meu advogado foi lá e não sabia que não podia? Você vai dizer o quê? Não, eu estou lutando. Meu, você está lutando errado. Né? Então, brigar pelo cliente é válido, mas brigue da forma certa. Claro. Brigue dentro da regra do jogo, porque senão você vira um bebê chorão na advocacia. Ninguém quer um advogado que seja um bebê chorão. Exatamente, perfeito. E aí já entrando mais uma impressão, até o senhor Guilherme falou a gente não vai entrar aqui, eu não gosto, eu sempre falo, não dá para misturar política, pega 8 de janeiro, já querem politizar. Não, zero politizar, tá? Mas, senhores, olha, comenta aí para nós se você gostar das sustentações do 8 de janeiro ou assista a elas lá no portal do STF também. Vejam, aquilo, inclusive, a ministra Carmen Lúcia falou muito bem, bendita democracia que garante que se fale desse jeito aqui na tribuna, bendita democracia mesmo, a bendita democracia. Quer dizer que eu gostei de uma ou não gostei de outra, não interessa a minha opinião aqui. A minha opinião vai ter quem estiver convivendo comigo no dia a dia. Agora, o que eu tenho que aqui parabenizar é a coragem de lançar alguns argumentos na tribuna, e que são argumentos também legais. Alguns ali tinham argumentos morais, éticos, e daí isso não nos interessa. Mas a coragem de enfrentar um julgador, esse é o fundamento. Então, para não virar bebê chorão, você tem que ter essa coragem. E isso o estatuto nos garante. Mas você só consegue ter isso a partir de muito conhecimento e de muito respeito. Claro. Não interessa a idade, tá, senhores? Porque a idade às vezes pega os meninos aí com 22, 23, 26, 26 anos e eles têm profundo conhecimento jurídico, profundo equilíbrio. Não é a idade, né? Então, assim, a idade só nos faz com que nós depois tenhamos passado tantas experiências
boas e ruins, você, diante daquela experiência, você já sabe como se portar. Essa é a diferença da idade. Mas para quem estuda, você já tem esse eu diria aqui, o cabedal, aquele instrumento para se defender muito bem. Agora, outro ponto que também me chama a atenção com relação à sustentação, e eu não quis interromper justamente por isso, no momento em que nós estamos sustentando, veja, nós nos preparamos muito bem para a sustentação. Quem é advogado diligente, correto? Então, esse ponto de você conhecer regimento, conhecer estatuto, conhecer CPC, conhecer processo e conhecer jurisprudência ainda do tribunal, por exemplo, eu quando vou sustentar, dependendo da Câmara, estou sustentando dando moral. Dando moral, às vezes em 3 meses, a Câmara mudou o posicionamento para mais ou para menos. Eu tenho que estudar aquilo, mesmo que eu já tenha feito recurso lá atrás, eu mesmo tenha feito recurso, porque ele pode ter ficado defasado. Então eu conheço tudo isso. Para quê? Para chegar no momento da sustentação, que tem uma intervenção da outra parte, deselegante, uma mentira, e eu vou ter que intervir, para que eu não perca o quê? Equilíbrio psicológico. Para mim é importante isso, porque as pessoas parece que não se dão conta de que se você é provocado, se você não tem conhecimento, né, não tem segurança, você começa a gaguejar, começa a ir para lá e para cá, e começa já fica... Sim. E daí ninguém mais presta atenção. Então, se você está extremamente afiado, você naquele momento, você dá aquela respirada, como eu falo, né? Eu vou começar a sustentar. Quando eu começo a sustentar, o que eu faço no primeiro ponto? Estou preocupado com o tempo, preocupado com o tempo que me deram, né? O tempo regimental, às vezes 2 réus ou 4 réus, tem que cuidar para a divisão do tempo da sustentação, isso também tem que saber e ler para o regimento, enfim, tudo isso os nossos colegas vão estudar, mas enfim, estou preocupado com o tempo, o que eu faço? Primeiro ponto, levantei para sustentar, fico postado, meu presidente me autoriza a palavra, eu vou para a tribuna, coloco geralmente minha pastinha com os meus papéis, né? Ainda sou do tempo do papel, sentei. Veja, pode até já estar contando o meu tempo e deve estar, mas eu não vou começar na correria, eu estou dando tempo para que o meu cérebro comece a entender o que eu farei e desenhar aquele roteiro mental. Pois bem, sento, se tiver uma aguinha, bebo uma água, ligo o meu relógio e daí começo a sustentar, para dar aquele tempo da ansiedade diminuir. Sem dúvida. Quando alguém intervém, começa a falar uma bobagem, te corta a palavra, automaticamente você perde aquele equilíbrio. E a tua sustentação, em tese, ela demorará para... ou perderá em qualidade. Né? Então, eu acho que tudo isso é importante. Por isso, a necessidade de conhecer muito bem. Outra coisa é conhecer. Né? Enfim, não é momento contigo, mas e também a gente tem que ter um cuidado. Né? Mas para falar dos bons juízes, né? Não falar dos maus, que os maus têm que ser esquecidos e o sistema dará conta deles. Tá? Se não for sistema, eu sou muito... católico, acredito que terá um lugar guardado além da vida para ele, né? para esse indivíduo. Mas, pois bem, na questão de sustentar. Outra coisa que eu acho que é bem importante, né? Além disso, para sustentar, você vai esquematizar, você faz um resumo, que é o memorial. Perfeito? E como é que o professor Guilherme vê a questão de memorial? Explica para quem é o teu aluno, tá? Bom, os advogados antigos me dão aqui o perdãozinho que a gente está falando para a gente nova, para a gente qualificar essa audiência, tá? Com esse advogado novo. Aí você me diz também, você entrega memoriais? Não entrega memoriais? Acha que é importante? Não acha que é importante? Diga aí nos comentários, gente, comenta nos comentários que a gente vai trazendo mais assuntos aqui, tá? É importante o memorial ou não é? É importante. A entrega de memoriais é bem importante, né? Só destacando que esses memoriais que a gente está falando aqui não se confundem lá com os memoriais após a instrução e julgamento, né? Que é aquela última, as alegações finais, lá antes do juiz sentenciar. Aqui, basicamente, é você relembrar para o julgador ou até expor pela primeira vez esse caso para o julgador. Por que eu digo isso? O relator, por óbvio, ele, em tese, conhece o processo. Se ele não conhece, a equipe dele vai conhecer. Só que com a mudança que a gente teve do CPC, em 2015 já, a gente acabou com a figura do revisor. Né? Muita gente acha que existe o revisor, não existe mais. Né? Hoje é o relator e os 2 vogais que vão votar. E qual que era a diferença? O revisor, ele revisava o relatório, esse era o papel. Então o relator fazia o relatório, enviava os autos para o revisor pegava esse relatório, pegava o processo, estava com ele, e revisava esse relatório. E aí devolvia para pedia dinheiro para julgamento. Então você tinha numa sessão, necessariamente,
claro, pela lei, não sei se de fato tinha um conhecimento do caso, relator e revisor conhecendo muito bem o caso. Então quer dizer que o vogal, ele se sentia muito mais à vontade de acompanhar o relator, por exemplo. Ele falou, bom, o relator leu, o revisor revisou, então o relatório deve estar 100% mesmo, né? Então eu vou concordar com esse relatório e a partir desse relatório aí é o que eu vou julgar. E aí eu queria aproveitar para puxar um gancho da importância dos memoriais e também da importância do relatório na hora do julgamento, que é o seguinte, primeiro os memoriais. Eu vou apresentar uma causa para um vogal que não conhece esse processo. Talvez ele tenha tido acesso ao relatório antecipadamente, talvez ele tinha tido até acesso ao voto antecipadamente. Tudo bem, mas o teu trabalho é o quê? Opa, esse cara vai julgar, ele vai participar do julgamento e ele vai ter, se eu não entregar memoriais, se eu não fizer sustentação, apenas a impressão do relator. Então eu preciso trazer para ele uma nova impressão do caso. Tá? Eu vou destacar um caso que uma desembargadora amiga minha, me contou, que era um caso de uma pessoa que ficou presa na porta da giratória do banco e pediu uma indenização por dano moral, né? E aí tinha um entendimento consolidado naquela Câmara de que o simples travamento da porta, acho que é um entendimento até da jurisprudência, não gera dano moral, o simples travamento. E tinha sido essa a condução do voto do relator. Só que tinham alguns fatos nesse caso que iam além disso, que mostravam que essa pessoa, por ser um catador de papel, estava muito sujo na hora, o trabalho dele, né? E solicitou-se que ele tirasse o sapato e entrasse descalço, numa situação bastante constrangedora. Isso, quando foi levado a essa vogal, chamou a atenção. E aí, no dia do julgamento, o relator veio com o voto pronto de que o mero travamento não gera dano moral, mas espera aí, não é um mero travamento, teve um fato além aqui que foi destacado em sede de memoriais. Então, a importância dos memoriais é você levar para alguém que não leu esse processo integralmente, principalmente os dois vogais, uma impressão sobre o caso, porque senão a tendência é o que, olha, eu não sei do que é esse processo. O relator está falando, o relator é um par meu. Se ele está dizendo, a tendência é eu acreditar no que ele está falando. Então, o memorial somado à sustentação oral vão trazer uma nova visão do processo ou uma segunda visão do processo para esse vogal. Ou seja, o que aumenta a chance dele, talvez, divergir do relator, dele pedir vista. E aí é sempre como você falou, pede vista uma vitória, claro que é uma vitória. Por quê? Porque é alguém que está se interessando sobre o seu caso, mais alguém que efetivamente vai analisar. Agora, como é essa entrega de memoriais? Né? E aí eu vou falar o que eu faço. Não tem jeito certo, não tem jeito errado. Tem um jeito que cada um faz, tá? Eu antigamente fazia o quê? Eu esperava chegar a próxima sessão de julgamento e eu conversar com o relator. Hoje eu mudei um pouquinho a minha técnica e eu acho que tem se dado um resultado melhor. Assim que o recurso é distribuído ao tribunal, eu vou conversar com o relator. 1 semana, 5 dias depois. Por quê? Porque ele ainda não fez o voto. Se eu esperar demais a sessão, quando eu for conversar com ele, o convencimento está formado, o voto está pronto, fazer ele voltar atrás é mais difícil. Então eu vou antes, com o relator. Os vogais eu vou próximo ao julgamento. Né? E sempre costumo dizer, o julgamento é quarta, professor, você acha que vale a pena ir quando? Para mim, segunda, terça. Na semana anterior é um pouco ruim, tem um final de semana no meio do caminho ali. A chance dele esquecer é grande. Mas o julgamento é na segunda. Bom, aí não tem o que fazer, tem que ser antes. Claro. Então, cada caso é um caso, né? E o que colocar nesses memoriais? Sempre costumo. Cada caso é um caso. Vai ter situação que o teu memorial, você vai ter que destacar talvez um entendimento daquela Câmara. Para lembrar, olha, o vogal, não viaja. O entendimento dessa Câmara é esse há muito tempo. O juiz ignorou e eu quero que você reafirme o entendimento da Câmara. Tem casos que a situação fática vai ser mais importante. Você vai destacar o fato mais importante. Mas o que eu acho muito relevante é entender, nem memorial, nem sustentação oral é o momento de você dar aula para juiz. Porque tem muito advogado que se perde um pouquinho nisso. Sobe um pouquinho demais, entra num nível de arrogância que quer dar aula. Uma vez eu presenciei um advogado sustentando, que era professor, e o relator falou assim para ele, olha, doutor, muito boa a sua sustentação, mas eu queria lhe lembrar que aqui não é a sua sala de aula. O senhor não está dando aula para ninguém aqui. Então tem que cuidar um pouco, né? Simplificar demais, isso é muito simples, isso é muito óbvio. Parece que você está chamando ali o relator de alguém despreparado. Ou atacar de forma
desprezando teses contrárias, não é elegante, né? Porque você vai estar atacando uma tese contrária que talvez ele acate. Então, sempre com respeito, né? Eu acho que, até voltando, puxando o gancho do que você falou lá das sustentações do Supremo, o advogado ele tem que ser combativo, mas ele tem que cuidar, né? Para não virar falta de respeito, e aí ele vai chamar a atenção por causas diversas. E sempre tem que lembrar, eu estou ali não para defender só a minha carreira, estou ali para principalmente defender o cliente, claro. que eu tenho que cuidar. Às vezes, na ânsia de querer defender um ponto, porque eu acho que eu estou sendo prejudicado e eu acabo prejudicando o meu cliente. Então a gente tem que cuidar um pouquinho com isso daí. Esse é o velho dilema, né, quem faz muito bem a academia e também, né, leciona muito. Às vezes você quer dar aula e você esquece que o dar aula às vezes atrapalha, né? Enfim, não quer dizer que você tenha que não defender uma tese de forma mais bem elaborada, de forma vigorosa, mas é um grande problema. Quando você estava falando de simples, eu lembrei de um caso acontecido acho que um mês atrás, né? Em que o advogado, enfim, foi entregar memorial, o relator. E aí, senhores, mais um problema, né? Se está gostando do papo, lembra aí, se inscreve no canal. Meu canal, Leonardo Agostinho Advogado, canal do professor Guilherme Correia, se inscreve, coloca o sininho para você ser divertido e também porque o canal, eu sempre digo isso, né? Relembrem, senhores, quando você faz isso, o YouTube entende como relevante. Se ele é relevante, ele passa para mais pessoas, tá? Nós não estamos ganhando nada com isso. Nada, zero. Na realidade, estamos deixando trabalhar, tá? Sim. Cada um de nós estamos deixando trabalhar aqui para tentar fazer com que os senhores e quem tem interesse nesse conteúdo possa ter acesso a esse conteúdo. Então, escreve, compartilha, comenta, que é sempre muito importante. Até para a gente saber se a gente vai. No caso do professor Guilherme, ele continua produzindo. Às vezes eu posso parar de produzir, porque, né, isso aqui é só um plus a mais de meu amigo. Né? Mas voltando lá, a questão do que ocorreu há cerca de um mês atrás. Tá? O advogado foi entregar memoriais para o relator. Pressuponho que tenha sido em cima da hora. Tá? Eu também, há muito tempo atrás, só levo memoriais quando chegou no gabinete do relator, antes de formar conhecimento. Isso. Depois eu fico até meio constrangido de levar, e quando eu levo, eu já chego pedindo desculpa. Falo, relator, eu sei que o senhor já relatou, o senhor já tem conhecimento formado, mas minha obrigação como advogado é tentar advertir daquilo que eu, inclusive, usaria de expressão, ou usaria de fato, ou de argumentação na sustentação. Então o senhor vai ter conhecimento, para não ser surpreendido. Mas, enfim, esse advogado chega e não tem nenhum demérito, nenhum erro aqui, não existe erro, tá, senhores? Porque o regimento interno não determina, o CPC não, é a experiência forense, tá? Então, o que acontece? O advogado chega para entregar memorial, o relator é bom, tá? O relator é bom, estudioso. Já ficou meio mal-humorado. Doutor, o senhor acha que entregar memorial para o relator, o senhor acha que eu não leio os meus votos? Eu não faço os meus votos? E já o advogado já dá aquela perdida, né? E já tem que falar, não, tá claro, mas enfim, tem relator que prefere que venha entregar, tem relator que não gosta, como o senhor não gosta, não conheço o senhor, enfim, o advogado se argumenta. Tá bom. Mas pro fato do simples, o advogado vai sustentar e esse relator não esquecer do fato, tá? Eu não sei porquê, tá? Pode ser que tenha algum temperinho aí que não estivesse claro ali para quem estava assistindo a sessão do YouTube, né? Mas enfim, o advogado vai sustentar e ele, de repente, dentro, não, porque o caso é simples. E foi, sustentou o relatório. Se o caso fosse simples, o advogado não tinha que ter entregue memorial. Se o caso fosse simples, o advogado não tinha que sustentar. Rapaz, e ele foi falando assim, cara, olha que complicado para o advogado. Está fazendo seu ofício, está fazendo seu trabalho, assim, e você tem que conviver também com esse espírito. Eu achei desnecessário, tá? Achei desnecessário e eu conheço, não vou falar quem é, enfim, o relator, sei que é estudioso, professor também, enfim, mas foi desnecessário. Foi desnecessário porque pode ser que tenha algum ingrediente, tá? E os senhores, aqui eu vou falar uma coisa, tá? Eu também não piro, não douro aqui a pílula, né? Se a gente tem que combater maus profissionais, sejam eles do judiciário, do Ministério Público, delegados, enfim, escrivães, e nós temos também que falar dos maus advogados. O advogado que vai sustentar sem saber do processo, o advogado que vai entregar memorial sem saber do que se trata. Poxa, eu também ficaria sem paciência. Né? Se eu estudei, você que deveria ser o melhor conhecedor do processo, não conhece o processo, por que eu tenho que dar relevância para o teu processo?
Eu entendo quando alguns juízes têm esse mau humor, mas lembre-se, são serventuários, servidores públicos. E como servidores públicos não podem escolher o seu trabalho. Ponto. Simples assim. Não quer, exonera, vai embora. Sim. Ponto. Acabou, aposenta. Tá? Então, assim, se espera. Eu entendo o comportamento, entendo, às vezes, o mau humor, mas você é servidor público, né? Claro. E conviva com isso, oficia para a OAB, dá uma divertida, que tá tudo dentro do jogo, tá? Mas quando você está falando do simples, olha como é complicado, né? Você fala que a expressão é simples e o relator fala, se fosse simples, eu não precisava sustentar, doutor. E ele já te dá uma quebrada na perna, fica até feio, né? E, enfim, então tem que ter esses cuidados. Mas com isso, o que eu queria trazer para a gente, já se encaminhando quase para o final da nossa conversa, dessa primeira parte, quem sabe se a audiência gostar, a gente pode conversar e contar mais alguns causos, né? A questão outra coisa que eu acho muito importante, tá? Obviamente nós estamos situados aqui no Paraná, conhecemos muitos julgadores do Paraná, nós lecionamos com alguns juízes, hoje desembargadores, isso influencia só para conhecer cabeça, como funciona a cabeça, do que ele prefere de matéria, o que ele tem mais afinidade, porque às vezes você está lá sustentando no interior, você está vendo sustentar no criminal, mas o desembargador, na realidade, a afinidade total dele é com o processo civil. O ex-presidente do tribunal, aqui nós sabemos que ele é uma autoridade reconhecida, adora o processo civil, foi meu professor de processo civil, inclusive na faculdade, e hoje está lá no âmbito criminal. Quer dizer, é juiz, pode ficar no âmbito criminal, tá? Mas qual que é o grau da afinidade, né? Enfim, então às vezes você pode temperar a tua sustentação do criminal com um elemento do processo civil, né? Porque não deixa de ser teoria já do processo, correto? Então às vezes conhecer o ambiente que você está sustentando, conhecer os componentes, às vezes os senhores não sabem como você vê uma discussão entre os integrantes do quórum que você não sabe, mas é discussão interna, problemas internos, interna corporis, tá? Que não tem nada a ver com nós, cidadãos, com nossos casos, mas você tem que saber para saber como abordar, né? Imagina que eu digo, se você não conhece quem está te julgando e você chega e tece um elogio para um vogal, você já criou antipatia com aquele relator ou outro vogal, porque ele não gosta do cara. Exatamente. Então, simplesmente conheça para que você não cometa esse pecado. Então, senhores, não é tão simples assim o sustentar, não é tão desnecessário assim sustentar, tenho certeza disso, mas você tem que estar muito bem preparado. Né? Então, assim, estas nossas conversas aqui é para tentar falar, senhores, nunca superestime o interlocutor, nem subestime esse interlocutor, porque você pode acabar caindo e cometendo pecados que podem gerar um inegável problema para a sua tese. É isso aí. E aí, só para pegar o gancho que você falou do conhecimento, né, do ambiente que você está. Eu digo, tem aluno meu que me pergunta assim, professor, você conhece todos os desembargadores? Claro que eu não conheço. Tem alguns que eu nunca vi. Só que eu digo, a importância de conhecer é tão grande que uma vez um advogado me relatou que passou vergonha, porque ele foi entregar memoriais para um desembargador no tribunal, e quando ele chegou, ele bateu na porta do gabinete, quem abriu foi o próprio desembargador. Só que como ele não o conhecia, ele falou, eu vim falar com o desembargador tal. Aí ele assim, o senhor marcou horário? Não, eu queria marcar. Não precisa, pode falar agora. E aí o advogado ficou parado, olhando. O que eu faço? Pode ser agora. Então, fale, doutor, o que é? Me entrega. Não, eu quero entregar para o desembargador. Aí o desembargador sou eu. E ele passou aquele carão. Hoje está tão simples, né? Dá um Google lá, vê quem é a pessoa, saber quem é, vê a fotinha, tem lá no site do tribunal. Eu digo, assim, às vezes a gente vê advogado em sustentação se dirigindo, nominando os desembargadores, isso é legal, chama atenção, é bacana, mostra conhecimento, né? Só que ele nomina e prende a atenção de quem nem vai participar do quórum dele. Então, assim, é uma falta de conhecimento. Tem desembargador que no final ele ironiza, ele olha, agradeço, né, que tenha tentado me convencer, mas eu nem vou votar nesse caso. Né? E aí, imagine o cliente vendo isso e fala, pera lá, o cara pediu para votar justamente o que não vota, então né? É esse conhecimento, né, é olhar para o caso, é olhar para esse cara, como é que ele já votou, é entender a postura dele, né? Eu sempre que vou no tribunal que sustentar lá de forma online que eu não vejo, não sei como é que é, 3 semanas antes eu venho acompanhando sessões da mesma Câmara no YouTube. Hoje está tão fácil para olhar como é que é o procedimento, como é que é, aquele desembargador é mais mal-humorado, ele gosta de uma brincadeira, ele é educado, ele não é, entender cada um para ter uma
prévio conhecimento, para quando eu chegar ali, né, eu tentar não ser, como você falou, não trazer nenhum assunto inconveniente que vai incomodar ele, não, é tornar o ambiente o mais assim, você pensa, são pessoas que vão te julgar, as impressões elas são importantes, e aí a gente podia nominar várias aqui, né, questão de traje, né, eu vejo advogado, chega para sustentar primeiro, não põe a beca, aí eu lhe chamo o caso, aí ele põe a beca e diz, não, já entra na sala com a beca, mas é uma sustentação que eu vou fazer online, o regimento diz que não precisa de beca. Eu particularmente acho que é melhor usar, mas se não for, então, esteja adequadamente trajado, né? Não como a gente viu aí, advogado deitado na rede, advogado no carro, advogado com a gravata solta. Pera lá, veja a impressão que você está passando para quem está olhando. A impressão é, ele não está nem aí com o caso, por que eu, que vou julgar, tenho que me preocupar? Então, os rituais litúrgicos, eles são importantes. Teve um desembargador aqui no Paraná, foi um caso interessante, que é um excelente desembargador, mas ele é conhecido por dar aquelas caneladinhas nos advogados, algumas justas, outras injustas, mas ele é muito bom tecnicamente, e numa sustentação que eu fiz ainda na época da pandemia online, eu fiz em pé, que eu gosto de falar em pé, e de beca. E no final da sustentação, ele era o presidente, ele nem votava, ele falou, doutor, antes de ouvir o voto dos meus colegas, eu queria lhe parabenizar pela postura. Nesse momento em que a gente está vendo gente sustentando na rede, sustentando no banheiro, sustentando no carro, ver o senhor, né, em pé, com postura, colocando a beca, é um sinal de respeito e isso é importante. A gente precisa ser... Então, advogado, quer ser respeitado, se dê o respeito. Claro, né? O que a gente viu acontecer lá no Supremo, né? O advogado confundiu o Pequeno Príncipe com Maquiavel. Nossa, professor, mas ele estava nervoso. Eu sei disso. Mas... se você não domina, não use o que você não domina. Normalmente o advogado patina, ele fala uma palavra errada porque não é uma palavra costumeira dele. Aí ele não sabe falar aquilo, ele usa de forma equivocada. Aí ele dá margem para o desembargador, para o ministro, pegar naquilo e bater naquilo e tentar desestruturar naquilo e vai conseguir muitas vezes. Então, trabalhe com o que você domina. Se você é uma pessoa que não gosta de ler poesia, você não vai ficar querendo citar poesia na tua sustentação. Por quê? Porque você não domina aquilo. E não tem nada de errado fazendo isso. O feio é querer citar e citar errado. O feio é querer impressionar com uma leitura que você sequer fez. Porque ele vai passar vergonha lá na frente. Perfeito. Então se atenha ao teu caso. Estude muito bem o teu caso. Se atenha aos fatos do seu caso. Os fatos, eu sempre digo, tem muita gente que acha que fato não é importante. Gente, o desembargador, o direito, ele conhece. Se ele não conhece, o fato é o que ele não conhece. Então, às vezes, a tua sustentação vai focar muito nos fatos. Claro, são casos e casos, mas entenda, não tem uma receita de bolo, mas tem coisas do que não fazer, né? Não desrespeite, não vá com traje inadequado, não deixe tudo para a última hora, não chegue atrasado. Mas eu vou ter que esperar. Vai ter que esperar. Faz parte. É um ritual. O ritual é esse. Mas o desembargador atrasa e nada acontece. Isso mesmo, ele atrasa e nada acontece. E você vai ter que esperar, é a regra do jogo, acabou. Todo mundo sabe que é assim. E tem que ser dito e tem que ser feito. Perfeito. Essa é a minha visão. Bem. Concordo plenamente. Assim, por isso que eu digo que é importante você coletar até os dados, se você é um advogado mais novo, coletar as experiências dos advogados mais antigos. E se você gostar aí do que nós estamos batendo papo, que são só impressões pessoais, senhores, eu vou colocar uma advertência, tá? Não é regra, não siga essas nossas regras. Se você não gostou, paciência, tá bom. Achou que a gente não é nada usual, tá valendo, não tem problema. A questão é, não, mas eu gostei tanto, então eu vou seguir. Não, cada um tem o seu jeito de atuar. Você vai pegar aqui 10, 20 advogados e vai falar, não, mas eu não faço isso. O professor Guilherme falou, eu não faço isso que o Leonardo falou. Não é importante conhecer o relator, não é importante conhecer isso, não é importante... Tá bom, tá fazendo o jogo. O que interessa é que nós todos coletemos essas informações de quem é mais experiente do que nós, de quem já esteve ali com o GPS ligado e deixou um mapinha para a gente seguir aquele mapinha. Não, mas eu quero pegar esse atalho. Tá bom, tá valendo, o risco é teu. Não quero pegar esse atalho, aqui deu certo, então vamos por aqui. Gente, é para isso, tá? Então se você gostou, aí vai comentando, compartilhe, curta, também nos fale aí. Eu gostaria de trazer um amigo, qualquer um amigo, enfim, amigo não, porque daí vai se dar por impedido, né? Suspeito, né? Vai dar por suspeito, não será tão amigo, tá? Pra gente não perder um bom jogador, mas eventualmente trazer um desembargador
para nós discutirmos essas impressões. Porque, por exemplo, eu tenho, até hoje, eu pergunto para um ou outro, né? Aquilo que eu comecei a falar, fulano, mas eu não sustento tudo. E até hoje eu acho que eu não angariei o respeito que eu deveria ter por não sustentar tudo. Né? O que eu quero dizer com isso? Não, vocês têm que me conhecer. Não é isso. Não, doutor, eu vou prestar atenção porque o senhor não vem de vez. O senhor vem aqui só de vez em quando. Eu falo, venho. Não é porque eu não tenho processo. Claro. Tá? Não é porque eu não tenho processo. Se eu quiser, eu sustento toda semana, no mínimo 8 sustentações por semana, tá? De processos meus, não de processos de colegas, de processos que eu vou atuar só em tribunal. Não, eu passo a semana inteira sustentando, mas eu não vou sustentar porque eu não acho adequado, justificável sustentar em casos, como disse, uma legião de 8 mil. Gente, é vergonhoso ter que sustentar para menos do que isso. Sim. Deixa o código julgar, se achar que é adequado, valendo, se não achar que é adequado até o limite, tá valendo também. Então, assim, mas eu não sei, às vezes a gente tem, por isso que se você quiser, pergunta se é importante, às vezes, fazer um bate-papo entre, né, academia, como também advogado e eventualmente um membro da magistratura para nos trazer aí. Comenta aí se você achar interessante, a gente pode tentar convidar alguém para falar sempre em tese. E aqui o que nós estamos falando sempre é em tese, tá, senhores? Tudo em tese. Procure regimento, saibam o que você vai falar, procure a doutrina, assista a outros vídeos do YouTube, tem muito conteúdo bom de graça, né? Aí, então, isso é importantíssimo. Senhor Guilherme, já terminando então esse nosso bate-papo, agradeço aqui você ter vindo para participar do meu canal. Sim. E daí eu falei, vamos fazer essa dobradinha, claro. Fica também disponibilizado no canal do professor Guilherme. Eu acho que assim, as experiências, nós teríamos muito mais causos a contar aqui, tá? Nós nos limitamos a contar os casos, e seriam os causos, tá? Porque, obviamente, nós temos aí, eventualmente, dever de sigilo, casos nossos, não podemos ficar sustentando, apresentando, mas também, assim, nós temos causos nossos, de outros amigos, experiências também importantes, mas nós temos limite de tempo. Né? Então, esse limite de tempo, se você quiser que a gente aprofunde mais, também falo novamente, manda aí um direct para o Sr. Guilherme, para mim, coloca aí nos comentários, para dizer, não, eu acho que eu poderia fazer mais um para contar os casos, experiências, quem sabe a gente joga mais uma advogada, uma amiga nossa, mais um outro advogado, para trazer, coletar essas experiências, porque eu acho que é enriquecedor. Sr. Guilherme, mais alguma consideração final sobre a sustentação? Não, acho que era isso. Fora o caso de ter que pagar bem para nós pela sustentação, né? É verdade. A estimativa de horário. Sustentação qualquer valor vale a pena. Qualquer cervejinha, uma cervejinha. Hoje nós estamos gravando um dia quente, com as luzes aqui, nós vamos sair daqui e tomar uma cerveja. Não, porque é uma segunda-feira, tá, senhor? Estamos marcando o vídeo aqui para vocês se preocuparem. Estamos aqui no começo da semana também para tomar uma cervejinha, né, professor Guilherme? Não, mas nem happy hour ainda. Nem happy hour ainda. Então, senhores, professor Guilherme, agradeço mais uma vez, né? Sempre compartilhar esse conhecimento é importantíssimo. E eu vou ficar aqui vendo os comentários para ver se a gente não marca uma outra live, enfim, um outro encontro para a gente continuar falando de sustentação. Se não, depois já está programado para o professor Guilherme aqui para falar de juizados especiais. Também nós temos muito a falar aqui de provas no processo civil. Enfim, eu vou explorar bastante o professor Guilherme, porque nós somos amigos. Então, e ele sabe quando ele precisar de alguma coisa do direito civil, por mais que eu conheça pouco do direito civil, né, mas ele pode também contar comigo aqui para a gente debater. Vocês vão ver muito isso. E eu tenho a gente vai sair aqui do almoço, a gente vai conversar sobre alguma coisinha aqui. Eu quero fazer quero ver se ele topa aqui uma live interessante. Mas depois a gente conversa nisso, deixa a curiosidade de vocês. Obrigado, professor Guilherme. Obrigado, eu que agradeço. Até a próxima, então. Senhores, até a próxima. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.